palavra diz: quem é como o nosso Deus, que se assenta nas alturas? Você pode dizer, antes de você se assentar, dizer para o seu irmão: quem é como o nosso Deus? Faz esse questionamento para ele. Alguém se parece com ele? Alguém chega perto do nosso Deus? Tá? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. A gente vai ler o capítulo inteiro, tá? Havia um homem de Ramataim Sofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Elu, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano, quando subiam à casa do Senhor. Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Na ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito, e fez o seguinte voto: Ó Senhor dos Exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, ele observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso ele pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: Até quando ficarás embriagada? Deixe de beber vinho. Mas Ana respondeu: Não, meu senhor, sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Ele lhe respondeu: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que fizeste. Ela disse: Que a tua serva encontra graça diante de ti. Então a mulher seguiu seu caminho e comeu, e sua aparência deixou de ser triste. Depois disso, levantou-se de madrugada, adoraram ao Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, no qual chamou Samuel, pois ela dizia: Eu o pedi ao Senhor. Aquele homem, Eucana, subiu com toda a sua família para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo diante do Senhor, para que fique lá para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer. Fica até que o desmames, apenas confirme o Senhor a sua palavra. Então a mulher ficou e amamentou seu filho, até desmamá-lo. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló, com um touro de 3 anos, um efa de farinha e um recipiente de couro cheio de vinho. Então sacrificaram o touro e apresentaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Ah, meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, sou aquela mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Eu orava por este menino, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por isso também dedico ao Senhor. Ele será entregue ao Senhor por todos os dias que viver, e ali adoraram ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, todos nós passamos por aflições e angústias nessa vida, é ou não é? E além de passar por angústias e aflições, a gente ainda vive num mundo perverso. Há pouco na EBD aqui foi falado sobre as pessoas cada vez piores, um mundo cada vez pior. E a gente vive num mundo perverso, numa cultura, inserido numa cultura cada vez mais complicada.
Uma cultura cada vez mais ofensiva, mais intolerante, e a gente está no meio disso tudo com as nossas aflições e angústias. E se não bastasse a cultura que nos cerca e que faz essa pressão, nós temos o nosso próprio sistema religioso. Se a gente olhar para o cristianismo hoje, o que você vai ver no cristianismo hoje? Um cristianismo quebrado. Um cristianismo que, e eu acredito como já aconteceu comigo, deve ter acontecido já com alguns de vocês, quando a gente pergunta, qual a sua religião? Eu sou cristão, sou crente evangélico. É? Mas não de uma maneira, você é daqueles então do pastor que foi pedir dinheiro? Você é daqueles então, e começa a falar dos escândalos da igreja. Né? Antes, quando a gente olha para Atos ali, e para o início da igreja em geral, a igreja era perseguida pela fé em Jesus. Hoje nós somos ridicularizados não por causa da nossa fé em Jesus propriamente dita. Alguns sim, mas ao mesmo tempo porque eles apontam o grande problema que o sistema religioso virou. E a gente está inserido no meio disso. Então, pensa comigo, nossas angústias e aflições que estão presentes, a gente carrega, e aí a gente ainda tem o peso de um mundo, de uma cultura que nos cerca. Nós temos o peso de um sistema religioso, de um cristianismo que se afastou da palavra de Deus, se afastou da fé real, e a gente está sendo pressionado com isso. E a gente pode pensar, a gente olha diante desse quadro, né, todo corrompido da nossa vida, com problemas, no meio de pessoas complicadas, no meio de pessoas com problemas, no meio de um mundo e uma cultura corrompida, a gente pergunta, diante desse quadro, é possível crer que Deus pode fazer alguma coisa? E a pergunta que as pessoas fazem para a gente, e as perguntas que muitas vezes a gente faz, será que é possível Deus realizar alguma coisa no meio disso tudo? A igreja está perdida, o mundo está perdido, e eu passo meus problemas, e agora? Onde está Deus? E essa é a grande pergunta que o mundo faz, né? Diante do sofrimento, onde está Deus? E aí nós temos aqui esse quadro dessa mulher relatada aqui em 1 Samuel, de Ana, e que não é muito diferente do nosso. O texto aqui mostra que ela estava angustiada, porque ela não tinha um filho. E é interessante notar aqui que o Senhor tinha deixado ela estéril. O texto, ele deixa muito claro isso para a gente. Né? Ele deixa, tanto no verso 5, ali, que fala, porém, né, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Então a gente vai entender aqui, isso é importante para a gente começar, que as aflições que nós sofremos não passam despercebido pelo Senhor. Na maioria das vezes, e eu creio que praticamente todas elas, é o Senhor que está permitindo tudo. O Senhor não está lá distraído, e Ele olhou para Ana, Ana, ela nem podia ter filho, nem percebi. Né? Ou então, Deus só foi perceber quando Ana orou, nem tinha me tocado que você não podia ter filho. Não, o Senhor está atento a tudo a nossa vida. Tudo. Então, se você passa por aflições, eu não sei se você passa por angústia, alguém aqui? É uma coisa... O Senhor vê, o Senhor conhece, não passa despercebido pelo Senhor. E se você está passando por qualquer coisa que seja, tenha certeza, o Senhor está no controle disso. O Senhor permitiu isso. Né? Como foi falado no EBD hoje também, nem o diabo pode fazer o que ele quer. Fala, é o diabo que está me atormentando, é as pessoas, é o mundo, é sei quem, meu vizinho, meu chefe. Não, é o Senhor. É o Senhor querendo te mostrar, te levar, te conduzir para um plano maior, como Ele tinha com Ana. Então, se a gente for pensar no nosso tema da nossa mensagem de hoje, embora o Senhor, soberano, possa permitir que o seu povo passe por aflições, Ele é justo e no devido tempo, Ele vai resgatar e vai nos livrar da aflição. Então, o tema de hoje, na verdade, é esse, mas é o Deus que ouve as nossas orações. Principalmente o Deus que ouve as orações dos aflitos, dos quebrantados, dos quebrados. Então nós temos aqui Ana, nesse ambiente, a gente pode pensar, Ana angustiada com o seu problema de não poder ter filhos. A gente sabe que na
nessa cultura aqui do Antigo Testamento, não ter um filho era problemático para uma mulher. Ela era completamente desvalorizada. E aí, além da angústia dela, se a gente pensar na história de Israel aqui, desse período, no livro de Samuel, embora na nossa Bíblia que ele vem depois de Ruth, mas ele na verdade é uma continuação de Juízes. Você já leu Juízes? Se você não leu, leia. É um dos livros mais tenebrosos da história de Israel. A forma como Juízes termina é angustiante. E é nesse momento que a palavra começa a relatar da vida de Elcana e de sua mulher Ana. O povo está completamente afastado de Deus. Israel se tornou uma nação completamente idólatra. Então, e isso é interessante, está nas entrelinhas aqui do nosso texto, porque o Deus mais adorado na época era Baal. A gente já ouviu falar de Baal tanto na Bíblia, né? Lembra de Elias com os profetas de Baal? E Baal era considerado o Deus da fertilidade. Olha que interessante. Então, se Ana não conseguia ter filhos, é porque Baal estava bravo com ela. Ela estava sob a maldição de Baal. Então, e isso era o pensamento da época. Então, vamos entender culturalmente como Ana está se sentindo. Ela está numa cultura idólatra que fala que o problema é ela tem culpa mesmo, que ela deve ter desagradado Baal. Então, por isso que ela não tem filhos. Então, ela está dentro de uma sociedade corrompida, pecaminosa e idólatra. E ela tem que se manter firme no Senhor. Difícil, né? Aí, a gente está aqui para a gente entender ainda um período complicado. Eucana, o marido dela, além dela, tinha outra mulher, a Penina. E a gente já vê que nunca a poligamia é uma coisa interessante, né? Nunca vai ser bom. Porque pensa, né? Eu até ouvi alguém falando sobre isso. Pensa você, esposa. E aí dentro da sua casa tem uma outra esposa que compartilha do seu marido, né? É legal? É divertido? Não, né? Então, temos mais um problema aqui para Ana, que mostra culturalmente como está a situação. Isso era cultural, né? Era normal a poligamia, e ela estava inserida nesse meio. Não bastasse ela ter a disputa de uma rival do seu marido, essa rival tinha filhos. E mais do que ter filhos, né, ela tirava sarro, desprezava, né, Ana, provocava Ana. E olha que interessante, e ainda o momento em que isso acontecia, que está no nosso relato. Está lá, todos os anos, no verso 3, esse homem subia da cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E é no verso 4. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com Penina, mas ele dava uma porção maior para Ana. Isso mostrava que ele amava Ana, e é o que o texto nos diz aqui, né? No verso 5, pois a amava. Só que o verso 5 continua, porém, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Então, Eucana amava Ana? Amava. Dava mais para ela sacrificar ao Senhor? Sim, mas ela continuava estéril. E aí no verso 6, mas a sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la. Por quê? Porque o Senhor a havia deixado estéril. Então Deus fez algo com Ana, que fazia inclusive Penina tirar sarro dela, provocar ela. A gente não sabe como, mas você deve conhecer outras mulheres, né? Não vai perder a oportunidade de cutucar. Você não tem filhos. Eu acho que Deus não te ama, Deus largou de você, né? E aí o verso 7, isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana. Então, eles iam adorar ao Senhor. E enquanto estavam indo adorar ao Senhor, Penina estava lá cutucando. Mas você não tem filho. Mas você não é abençoada, não. Você, está indo lá adorar ao Senhor para quê? Né? Para que você está indo lá? Deus nem olha para você. Eu sim olha quantos filhos eu tenho. Tenho filhos e filhas, olha que legal. Você, Deus esqueceu de você. Por que você está indo lá? Né? Já ouviu alguma coisa assim? Por que você vai na igreja? Olha o que está passando. Você ainda serve a Deus?
está passando algum problema, Deus nem te ouve. Por que você fica orando? Para que você lê a Bíblia? Né? É mais ou menos a mesma situação aqui. Mas estava lá, e aí o texto diz que Ana chorava e ficava sem comer. E esse ficar sem comer não é simplesmente que ela perdeu o apetite. Nessa situação, eles estavam indo para adorar ao Senhor. E essa refeição era assim: quando a família oferecia o sacrifício ao Senhor, então o sacerdote dava parte daquela carne, e fazia ali uma refeição comunitária. A família com o sacerdote. E aquilo representava o quê? Era uma celebração de que a comunhão com Deus foi restaurada. Então, após oferecer o sacrifício, a família se sentava à mesa para fazer uma refeição junto com o sacerdote, celebrando a comunhão com Deus. O que Ana fazia? Não vou comer. Por quê? Deus esqueceu de mim. Porque a Penina ficava lá, ele esqueceu de você. E ela... Então, Ana, além da sua angústia por não ter um filho, por ter uma rival enchendo as paciências, ela ainda agora se sentia distante de Deus. Ela se percebia com uma comunhão não restaurada com Deus. Alguém já sentiu assim? Eu nem vou orar porque Deus já... Tem tanta gente mais espiritual que eu. Tem tanta gente mais importante do que eu. Eu não vou nem orar. Não me sinto Deus, eu não me sinto conectada com Deus. A minha comunhão parece que foi quebrada. Se alguém já sentiu assim, essa palavra é para você também. Se você está angustiado, essa palavra é para você. Se você se sentiu quebrado, essa palavra é para você. Então, Ana, depois que teve essa refeição, Ana se levantou e ela foi até perto ali de onde o sacerdote estava. Na verdade, o texto não diz exatamente como que era, se era um templo, se era um altar. Alguma coisa tinha ali em Siló. O texto nunca é muito claro sobre isso, né? Mas tinha ali o templo do Senhor, como diz aqui no verso 9. Mas a gente não entende, não era o templo lá de Salomão, não era o tabernáculo. Então, os estudiosos têm certas dificuldades com relação sobre isso, mas esse não é o ponto. A questão é que ela, angustiada, no verso 10, orou ao Senhor e chorou muito. E aí nós temos aí, no verso 11, a oração dela. Ela pediu um filho a Deus. Mas a forma como ela começa: ó Senhor dos Exércitos. Isso mostra a percepção que ela teve de Deus. É interessante e isso é muito importante por dentro do contexto cultural em que ela vive. Uma sociedade idólatra, onde tinham vários deuses, um panteão de deuses, e ela chega: o Senhor dos Exércitos. Nós temos uma situação complicada de Israel. Israel está todo fragmentado, e a gente vai ver aqui no decorrer da história, mais para frente aqui, que Israel está passando dificuldades militares, inclusive. E é como ela se dirige a Deus: ó Senhor dos Exércitos. A primeira coisa que Ana faz, ela declara quem Deus é. Ela reconhece que Deus é todo-poderoso, que Deus tem todo o poder. Então, diante disso, ela reconhece: não é Baal. Se tem alguém que pode mudar a minha situação, não vai ser Baal, Deus da fertilidade. Vai ser o Senhor dos Exércitos. E na mitologia lá, cananeia daquela época, ainda tinha uma briga entre Baal e um outro deus lá, que acho que é Tou, não lembro o nome direito agora, que era o deus da morte. E eles ficavam numa disputa. Essa era a ideia, né? Então, cada hora um estava ganhando. E aí, então, se as coisas estavam indo bem, é porque Baal estava ganhando. Se as coisas estavam indo mal, é porque o Tou estava ganhando. Então, ficava sempre naquela. Tem que oferecer sacrifício para esse, oferecer sacrifício para aquele. E ela chega: ó Senhor dos Exércitos. Não existe outro Deus. Tanto faz Baal, tanto faz o Tou, tanto faz qualquer outro Deus que tiver por aqui. Nenhum se compara a ti. Então tem tudo a ver com o que a gente cantou há pouco, né? Ó Senhor dos Exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva. Ela orou ao Senhor. Ela colocou o coração diante do Senhor. Se lembrares de mim. E aí, se me deres um menino, dedicarei ao Senhor. E ela faz um voto.
aqui que se Deus desse para ela um filho, então ela ia dar esse filho para Deus. É muito interessante isso, né? Porque ela queria tanto um filho, aí se Deus der um filho, ela vai dar o filho para Deus. Na verdade, o que ela queria ali era receber algo de Deus. E a gente tem que entender que essa história, como todas as histórias do Antigo Testamento, não só do Antigo, mas do Novo também, mas do Antigo principalmente, existe, isso é um fato histórico, isso aconteceu, isso não é uma historinha, isso é real, mas existe um entendimento, um acontecimento aqui e uma solução para Ana, ali, como a gente está vendo. Só que essa solução não era só para Ana. A gente tem que entender, e a gente já falou tanto disso, quando Deus faz alguma coisa, Deus sempre vê muito maior. Deus não está pensando só em Ana. Ele pensa na gente individualmente, mas sempre que Ele faz algo na minha e na sua vida, Ele está pensando na igreja. Ele está pensando no plano dele, muito maior do que a gente pode enxergar. A gente leu também na EBD, lá em Coríntios, que nem subiu ao coração do homem o que Deus imaginou para a gente. E Ana aqui, Senhor, me dá um filho. E se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar ele para o Senhor. E aí, se a gente pensar, quem foi o filho de Ana? Foi Samuel, que foi juiz, sacerdote e profeta. Ele ungiu Davi. Então, a partir de Samuel, a história de Israel muda completamente. Ana sabia disso? Quando ela pediu o filho, não. Mas Deus deixou ela estéril, fez ela passar por tudo isso para chegar esse momento, e ela pediu um filho e decidir dedicar esse filho ao Senhor. Porque a partir desse filho, agora a história de Israel seria completamente transformada. Então agora a gente tem uma mulher que se sentia completamente distante de Deus, se sentia angustiada, não queria nem participar da comunhão, mas agora Deus escolhe ela, para a partir dela mudar a história de Israel. E é isso que Deus faz com a gente. Né? Então, somos grandes improváveis na mão de Deus, é ou não é? E aí você pode olhar para você e falar, mas eu posso fazer alguma coisa? Eu tenho algum ponto especial dentro do plano de Deus? Sim, todos nós temos. A gente pode achar que não, mas quem cria os planos é Deus e não a gente. A gente pode olhar para a gente, eu não tenho capacidade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas Deus, o Senhor dos Exércitos, aquele que pode todas as coisas, Ele muda as histórias. Mas aí a gente pensa que mudou, né, tudo, mas ainda não, ela só está orando. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava. Né? E viu ela orando, e o que achou que ela estava fazendo? Que ela estava embriagada. Além de você não ter filho, ainda você vai vir aqui bêbada. Então a gente percebe, lembra do sistema religioso comprometido? Está aí. Eli, a gente vê pelo relato, Eli era um sacerdote, mas que já tinha largado mão. Os filhos dele, ele não cuidava da sua casa, ele simplesmente abriu mão Ele estava lá, era o sacerdote, mas não cuidava mais, não se atentava mais para as coisas de Deus. E aí quando ele vê uma mulher orando, está embriagado. A percepção espiritual de Eli já tinha ido. E agora, além da aflição que ela está, então, vamos pensar no cenário. Ela foi adorar o Senhor, angustiada. No meio daquilo, Penina começa a zombar dela, a irritar ela. Ela sai chorando e vai orar. Aí vem o sacerdote, você está bêbada, né? A situação de Ana só vai piorando. E é o que muitas vezes acontece. Né? Às vezes o próprio sistema, né, a gente está inserido, nós damos graças a Deus por estarmos numa igreja saudável, mas mesmo estando numa igreja saudável, nós estamos inseridos no meio. E quantas pessoas você não conhece, que são cristãos também, que chegam com umas palavras tortas para você? Fala coisas que não estão na Bíblia, uma percepção totalmente errada da sua vida, mas vem como se fosse Deus falando, porque ele era sacerdote. Só que Ana, aqui ela já começou a mudar a sua percepção. E é interessante notar como a gente tem aqui Eli falando para ela,
Mas a gente já tinha um problema, né? Pensando nos homens aqui que estão cercando, que a gente tinha falado de Penina. Mas agora nós temos Eli, que é um homem, mas nós já tínhamos um problema de Eucana. E qual era o problema de Eucana com Ana? Ele já fala que ele amava ela. Só que quando ela estava angustiada porque queria um filho, o que ele falou para ela? Não dá de filho, não. Eu sou suficiente. Então, nem ele, dentro da sua própria casa, conseguia entender Ana. Então, ela está sozinha na situação toda. É ela e Deus. Ela tem que olhar agora realmente para Deus. E ela fala para Eli, não, eu estou orando. Eu não bebi, não. Eu estou orando, né, e eu quero que o Senhor resolva a minha ansiedade. Né? Que, tenho falado com ele até agora da minha grande ansiedade e aflição, no verso 16. Então, aí Eli, no momento talvez de lucidez ali, no verso 17, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que fizeste. É interessante até a palavra pedido, né? Porque exatamente depois que ela vai falar, e o nome Samuel vem exatamente de pedir. Né? Então, que o Senhor conceda o pedido que fizeste. E ela disse que tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho, e aqui é interessante. O que acontece com Ana? Ela orou. Já aconteceu alguma coisa? Já nasceu o filho dela? Ela nem saiu, ela estava ali. Ela saiu da oração. E o que o texto diz aqui no verso 18? Então seguiu a mulher o seu caminho e comeu. Agora eu posso participar da comunhão. Eu orei. E eu sei que o Senhor ouviu minha oração. Ela não viu nada. Isso é fé. Ela poderia, não, talvez depois que nasceu Samuel, agora sim, porque agora eu sei que Deus me ouviu, então agora eu posso participar da comunhão, posso participar da refeição. Não, é agora, o Senhor já ouviu minha oração. E sua aparência deixou de ser triste. A oração tem esse poder. O que muda a nossa vida não é a circunstância, é estarmos com Deus. É isso que mudou a vida de Ana. Claro, mudou, ela teve um filho, a gente leu lá. Mas a situação dela mudou no momento em que ela estava na presença do Senhor. Por isso que os nossos momentos de oração são tão importantes. O momento de oração não é só para a gente ver o resultado. A oração serve para nos transformar. Porque mesmo que a gente não veja o resultado, e a gente já tem tantos relatos de pessoas que oraram, morreram e não viram o resultado do seu pedido. Mas aquilo aconteceu depois. Se a gente pensar na própria chegada do Messias, quantos homens e mulheres de Deus oraram aguardando a chegada do Messias? E eles não viram. Mas o Messias veio. E aí, essas orações foram insignificantes? Claro que não. Toda vez que alguém se achega a Deus com sinceridade, com o coração aberto e crê em Deus, vai sair daquele momento de oração transformado. Por isso nós precisamos orar. A gente fala tanto sobre isso. Se Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, então para que eu vou orar? Porque nós precisamos orar. Não é Deus que precisa da nossa oração. Deus não precisava da oração de Ana. Ana precisava orar ao Senhor. Nós, como igreja, Deus não precisa da nossa oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos nos achegar até Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa aflição e falar, Senhor, só o Senhor pode. E deixar que o próprio Deus transforme o nosso coração. Transforme a nossa percepção das coisas. Isso é vida com Deus. Não é a igreja não é para te prometer resultados. O que o cristianismo te promete? Uma mudança interior completa. Que vai sim refletir no nosso exterior. Mas o que Deus muda em primeiro lugar? O nosso coração. Deus diz que ia nos dar um coração novo. E é isso que Ele faz. E claro, Deus age. Age. Ele agiu em Ana. E Ele agiu. A gente estamos tendo a nossa série sobre os milagres de Jesus. Deus age. Deus age ainda hoje? Age. Faz milagre hoje? Faz. Mas o ponto é que é muito além do milagre. É um milagre que acontece dentro de nós. Parece que é um milagre tão pequeno, mas não é. Pensa você ter a sua aflição transformada em alegria. Isso é um milagre. A gente pensa em milagres só em coisas muito grandiosas. Mas estarmos numa situação de aflição, de angústia, e sairmos de uma oração completamente transformado, isso é milagre.
E a gente não pode minimizar o milagre, porque isso é um grande milagre. Diante de uma sociedade que nós temos hoje toda quebrada, que cada vez, né, tem mais problemas psicológicos e emocionais, nós temos a garantia de um Deus que muda o nosso interior. Isso é milagre. Amém? E aí, o texto continua. Depois disso, eles voltaram para casa. E aí, Eucana e Ana tiveram sua intimidade. E no verso 20, assim Ana concebeu. E no tempo devido teve um filho, a qual chamou Samuel, pois ela dizia: eu o pedi ao Senhor. E aí nós temos o relato: o menino nasce. Vai chegar o próximo ano, a família vai de novo. E Ana fala: não, dessa vez eu não vou. Eu vou ficar aqui até o menino deixar de amamentar. Porque quando ele deixar de amamentar, eu vou levar ele, e aí ele vai ficar lá. É uma situação, né, bem doida. Eu não sou mãe, sou pai, né? Mas eu acredito que uma mãe deve ser, ainda numa situação como a dela, né, um pouco mais complicada. Então ela cuidou daquela criança até... E quanto que uma criança deixa de amamentar? Pequenininho. 2 anos, né? Mas é por aí, não vai ser muito mais do que isso. 2, 3 anos. Leva aquele menino, e é o que está narrando aqui nos versos para frente, ó. No verso 24: depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló, com um touro de 3 anos, um éfa de farinha e um recipiente de couro cheio de vinho. E ela disse no verso 26: ah, meu Senhor, tão certo como tu vives, sou aquela mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Deve ser interessante ela chegar agora para Eli, né? Lembra de mim? Você falou que eu estava bêbada? Está aqui meu filho. Está aqui o resultado da oração. Não era embriaguez, eu estava orando e o Senhor me ouviu. Eu orava por este menino e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por isso também o dedico ao Senhor, e ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver, e ali adoraram ao Senhor. E aqui tem uma coisa interessante, não está no texto, mas a gente pode pensar. A gente já falou aqui sobre Eli. Eli já era um cara que estava mais para lá do que para cá. Uma família perdida, os filhos dele não tinha responsabilidade nenhuma. Aí vem uma mãe com um menininho de 3 anos, o seu único filho, que ela pediu ao Senhor, e ela vai deixar esse filho com quem? Com esse cara. Você deixaria o seu filho para um sacerdote corrompido e perdido cuidar do seu filho? Que não consegue cuidar nem dos seus próprios filhos? Aí você vai dar o seu filho de 3 anos na mão de um cara desse? Só que ela não estava deixando na mão de Eli. Ela estava deixando para o Senhor. Ela teve tanta consciência de quem era Deus, que se esse menino é para Deus, eu posso deixar ele aqui, que Deus vai cuidar dele. Não é Eli, é Deus. Ela coloca toda a sua vida nas mãos de Deus, percebe? Não é Eli, é Deus que vai cuidar. E aí a gente tem, no capítulo 2 aqui, a oração de Ana e o cântico de Ana, como é chamado. E olha como começa: meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada por causa do Senhor, e a minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Então aqui a gente vai ver uma coisa muito interessante sobre Ana, nesse primeiro verso do capítulo 2 aí. Qual que era a alegria de Ana? Ter um filho? O que o texto diz? Meu coração se exulta no Senhor. E aí termina o verso 1, pois me alegro na tua salvação. Ana teve o filho, mas o filho não era a maior alegria dela, era o Senhor. O Senhor que ouve as orações era a alegria dela. O Senhor que a salvou era a alegria dela. Ela tinha essa consciência de quem era Deus. E de que mesmo que o filho fosse tão desejado, não era maior que Deus. A salvação que ela encontrou em Deus era muito mais preciosa do que o próprio filho. E ela continua: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Olha as declarações que essa mulher vai fazendo.
Não faleis mais palavras tão altivas, nem arrogância saia da vossa boca, porque o Senhor e o Deus da sabedoria e julga os atos humanos. Aí aqui ela dá uma cutucada na Penina, não é não? E em todos que falaram contra ela, né? Que tira a arrogância da sua boca, né? Porque é o Senhor que julga os atos humanos. E aí os arcos dos fortes estão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Ela era uma fraca que foi revestida de força. E ela foi revestida de tanta força que olha o que ela está falando agora. Olha o que ela está orando e cantando. Os que tinham com fartura agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até Estéreo teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. Então, tudo que é da força humana vai perder. Mas aqueles que confiam no Senhor, esses vão experimentar as melhores coisas da vida, vão experimentar força, vão experimentar abundância. E o verso 6, o Senhor é quem tira a vida e dá, que faz descer a sepultura e faz ressurgir dali. Aqui ela está falando diretamente com a cultura idólatra da sua época. Porque lembra que eu falei da guerrinha entre Baal e o outro Deus lá? Quem que tem o poder da morte? Quem que dá a vida? É o Baal agora? Não, é Deus. Ele dá a vida, ele tira, ele manda para a sepultura, ele tira da sepultura. Ele controla a vida humana. Não é nenhum outro Deus. Então aqui nós temos já as palavras de Ana aqui, elas são confrontadoras com a cultura de sua época. O Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó, ergue o necessitado no monte de cinzas, para fazê-lo sentar entre os príncipes, para fazê-los herdar um trono de glória, porque as colunas da terra são do Senhor. Estabeleceu o mundo sobre elas. Então o que está falando? Não importa o que você passa. Se você confia no Senhor, você vai experimentar isso daqui, porque Ele levanta o pobre, Ele levanta o necessitado, Ele levanta das cinzas, Ele levanta do pó. E aí, se a gente lembrar de outro texto, Ele troca as nossas cinzas por vestes de louvor. Ele troca. A gente canta aquela música, né? Tem transformado meu pranto em festa. É isso que o Senhor faz com a gente, quando a gente se achega a Ele. Não adianta a gente ficar remoendo as nossas angústias. Isso não vai mudar a nossa vida. O que muda a nossa vida? Apresentar as nossas angústias diante dEle, porque Ele transforma. Verso 9, Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalecerá. Então aqui ela exalta totalmente a soberania de Deus, né, e que Ele nos guarda. Percebe aqui a doutrina da perseverança dos santos, está aqui já no Antigo Testamento, né? Não é coisa do Novo Testamento, não, está aqui. Ó. Ele guardará os pés dos seus santos. Não é pela força que o homem prevalecerá. Então não é pelo aquilo que a gente faz, que você faz, que você vai conseguir alguma coisa. É porque Deus faz. Ele nos preserva. E isso aqui em todas as áreas da nossa vida. Você pode pensar nas situações do dia a dia, nas suas aflições e angústias do dia a dia. Não é porque você tenta que uma hora vai dar certo. Não, é porque o Senhor faz. Como na nossa vida cristã. Quem preserva a nossa vida? Deus. Não é porque você lê a Bíblia todo dia, ora que aí vai ficar tudo bem. Não, é Deus. A gente ora e lê a Bíblia porque a gente precisa de Deus, porque a gente crê que é Ele que faz. Então eu vou orar mesmo, mas não é a minha oração que faz, é Deus. Não é porque eu leio a Bíblia, eu quero ler a Bíblia porque eu quero conhecer mais esse Deus que faz tudo. Mas eu ler a Bíblia não vai mudar a minha situação, é Deus. A Bíblia é um livro sagrado do Senhor, mas a Bíblia sem Deus é um livro qualquer. Não é a Bíblia que age na nossa vida, é Deus. É o Deus revelado aqui. Eu vejo muito carro com a Bíblia aberta no painel lá, né? Adianta? A Bíblia aberta no painel protege o carro, protege o condutor? Não. Quem protege? Deus. Com Bíblia aberta ou sem Bíblia aberta, se Deus está com você, Ele te protege. Se Deus não está com você, pode ter 10 Bíblias abertas, não vai resolver de nada.
A Bíblia não faz nada se nós não estivermos com Deus, se não olharmos para Deus. A gente olha para a Bíblia para olhar Deus. Então nós temos que ler as Escrituras. Deus está aqui, Ele está falando comigo. E eu vou olhar para Ele, e eu vou crer nele. E aí sim, eu vou prevalecer, porque o Senhor vai me dar forças. E aí, o verso 10, os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Trovejará desde os céus contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra. Dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. E aqui é muito interessante o que Ana fala. Tinha rei em Israel nessa época? Não. Não tinha rei. Então, alguns críticos dos textos, tá vendo? Esse texto aqui possivelmente foi escrito muito depois e foi inserido aqui. Então Deus não profetiza mais, Deus não dá profecias mais para os seus servos? Dá. E é exatamente isso que Ana está fazendo. Porque ela está, por Deus, antevendo o que ia acontecer. Ela está vendo Davi aqui já. Sim, Davi ter nascido ainda. Mas ela está falando sobre o reinado. E aqui é muito maior, porque ela está falando sobre o reinado do ungido, mas se a gente pensar no ungido, quem é o verdadeiro ungido? Jesus. Porque esse texto é muito mais do que Davi. Porque fala, os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Davi venceu muitos exércitos, mas não venceu todos. Trovejará desde os céus contra eles. Davi não estava no céu. O Senhor julgará as extremidades da terra. Davi não conheceu as extremidades da terra. De quem que ela está falando aqui? De Jesus. Então ela está indo ainda mais para frente de Davi. O rei verdadeiro, o verdadeiro ungido. Ele tem o controle de todas as coisas. E não sei como que ela estava visualizando isso, mas Deus de alguma maneira mostrou isso para ela. Ela estava vendo a vitória de Deus sobre todos os inimigos. Ela estava vendo o último dia, aquele qual nós ansiamos. E ela já estava antevendo isso. Por quê? Porque ela se achegou a Deus. E então o filho dela, Samuel, ele era uma representação de tudo isso daqui. Porque a partir dele, toda a história de Israel foi transformada. Davi foi ungido. E qual a importância de Davi ser ungido para o plano eterno de redenção? Jesus era um descendente de Davi. Ele veio da raiz de Davi. Então, é muito importante a gente pensar em Samuel dentro da história toda da redenção. Qual a relação de Samuel com Jesus? Está tão distante. Não, mas tudo começou com a oração de Ana. Aquela mulher aflita, angustiada, mas que se achegou diante de Deus. E aí ela pôde ver a salvação, não só do seu problema ali, que teoricamente seria pequeno, diante da questão toda. Para ela, e eu acredito, quando nós olhamos nossos problemas, eles são muito grandes para nós. Mas quando você olha aqui para Ana e olhando para esse contexto todo, o que fica ela não ter um filho? Um negocinho desse tamanho. Que ela está falando aqui das extremidades da terra, de todos os inimigos do Senhor serem exterminados. O que é não ter um filho? Aí você fala, isso é pouca coisa. E aí, se a gente começar a olhar para a gente assim, a gente vai ver que as nossas grandes aflições, diante de todo o plano de Deus, vai se tornar pequenininho também. O que Ele tem é muito maior. E quando a gente olhar então para o último dia, e aí os nossos problemas não vão ter a mínima graça. Porque o Senhor vai eliminar todos os problemas. Todos os inimigos do Senhor, todas as nossas angústias. O texto lá de Apocalipse fala que Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus dos exércitos que Ana orou. Esse é o Deus dos exércitos que nós devemos orar sempre. Então, a gente pode olhar para Ana como uma pessoa que teve a sua vida transformada. Mas nós podemos olhar para Ana como uma representante de Israel que teve a sua realidade transformada. E nós podemos olhar para ela como representante de todo o povo de Deus, toda a história, que tem a sua vida transformada quando olha para o Senhor. Porque Ele é o Deus que ouve orações. Então, e essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. E aí eu quero orar com vocês. E se você tem alguma angústia, alguma aflição,
Vamos juntos aqui apresentar diante de Deus. Esse é o momento de olhar para a sua angústia, olhar para a sua aflição, para o seu problema e falar: eu creio no Deus que é muito maior. Eu creio no Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que muda as realidades. É o Deus que vai ouvir minha oração. Vamos orar? Senhor, nós meditamos na Tua Palavra. Nós vemos o quanto o Senhor é amoroso, gracioso e todo-poderoso. Senhor, nós estamos reunidos aqui como Tua igreja diante de Ti. Senhor, nós que somos seres humanos falhos, corrompidos, mas que fomos chamados pela Tua maravilhosa graça. Senhor, cada um de nós aqui, o Senhor conhece as angústias e as aflições dos corações de cada um aqui. O Senhor conhece as dificuldades que nós enfrentamos, vivendo no meio cultural em que a gente vive, no meio idólatra em que a gente vive, no meio pecaminoso em que a gente vive. E a nossa fé é confrontada constantemente. Nós somos confrontados pelas pessoas, pelo sistema do mundo, pelo nosso próprio coração que é enganoso. E muitas vezes pensamos: o Senhor esqueceu de nós. O Senhor talvez não esteja preocupado com essa situação da nossa vida. Mas, Senhor, como nós vimos na Tua Palavra, o Senhor é um Deus que ouve orações. Senhor, então nós colocamos diante de Ti as aflições de cada um de nós aqui. Cada um agora que está diante de Ti tem dentro do seu coração e na sua mente aquilo que tem angustiado e afligido, os problemas que essa vida tem trazido sobre cada um. Senhor, nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Nós cremos num Deus que faz milagres. Então nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, pedindo que o Senhor mude a nossa história, que o Senhor mude a nossa realidade. O Senhor já mudou a nossa história em Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós queremos, como Ana, nos alegrar na Tua salvação, nos alegrar porque o Senhor nos chamou para a Tua graça. Mas, Senhor, nós temos sido afligidos sim nesse mundo, e nós precisamos de Ti. Mesmo sabendo que somos salvos pela obra de Jesus na cruz, nós ainda sofremos nesse mundo. E nós continuamos crendo que se o Senhor não poupou o Seu único Filho, como não nos dará todas as outras coisas também? Então nós oramos Te pedindo, Senhor, ouve as nossas orações. Atende a aflição do nosso coração. Como Ana que falou: eu sei, estou colocando o meu pedido diante do Senhor, a minha aflição diante dEle. Nós fazemos isso agora nessa manhã. Nós colocamos as nossas aflições, as nossas angústias diante de Ti, sabendo que o Senhor nos ouve. O Senhor não é um Deus distante. O Senhor não é um Deus que está sentado num trono, olhando de cima, como se fôssemos insignificantes. Mesmo que nós sejamos isso, o Senhor nos olha com amor, com graça, com cuidado, porque o Senhor assim o quis. Então, Senhor, atende a nossa oração, atende o nosso pedido, seja o que for, Senhor, as necessidades do nosso coração, as nossas tristezas e angústias, nós colocamos diante de Ti. E confiamos que o Senhor vai agir poderosamente. Senhor, nós queremos continuar vendo os Teus milagres acontecendo no nosso meio. Nós cremos que o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é o mesmo Deus de Ana, de Samuel, de Elias,
de todos os profetas. O Senhor é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. O Senhor é o mesmo Deus que curou no ministério de Jesus, que levantou mortos da sepultura. Nós cremos no Teu poder e depositamos toda a nossa esperança e fé no Senhor, naquilo que o Senhor declarou acerca de si mesmo, que o Senhor é todo poderoso e tem o controle sobre a vida e a morte. Nós depositamos toda a nossa esperança em Ti e nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.